Chegamos num ponto do Evangelho do Verbo vivo onde nós vemos João fazendo um registro importante sobre o encontro de Jesus com seus discípulos. Logo após a introdução do Evangelho de João, onde ele aponta João Batista como sendo aquele que prepararia o caminho do Messias, nós vemos agora Jesus se encontrando e se apresentando aos seus discípulos. João é diferente dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nesse ponto em sua abordagem teológica, porque ele enfatiza principalmente a divindade de Jesus e o seu propósito redentor quando ele registra a declaração de João Batista como Jesus Cristo sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos aqui em João capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 51, a ênfase do chamado dos primeiros discípulos e o uso de João para revelar a identidade de Jesus, sua missão e os primeiros encontros com aqueles que se tornariam seus seguidores. O povo de Israel ainda estava sob o domínio romano e eles aguardavam muito a vinda de um Messias que seria um líder forte e libertador do povo. As expectativas deles era que o Messias seria um líder militar, um líder espiritual, mas independente de como seria esse líder na imaginação do povo judeu, todos eles acreditavam e esperavam que surgisse alguém que seria o restaurador de Israel. No século I, o judaísmo era muito fragmentado com várias seitas, e aqui nós podemos citar algumas delas: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, e todos eles aguardavam de alguma maneira a manifestação do Messias, e por isso nós precisamos entender quem são esses grupos, quais eram os seus interesses e quais eram as suas intenções com relação à vinda do Messias. Nós podemos entender as reações dos discípulos de Jesus diante desses grupos religiosos quando a gente estudá-los um pouco mais para frente. Nós vemos nesse trecho da passagem bíblica o papel de João Batista, que era a missão preparatória. Em João capítulo 1, versículo 23, nós vemos que ele cumpre isso. João Batista não era o Messias, mas era aquele que anunciaria a vinda do Cordeiro. Ele tinha uma função muito simples. A função de João Batista era preparar o caminho para o povo reconhecer o Messias quando ele aparecesse. No versículo 35 ao versículo 37, nós temos o chamado de João e os primeiros discípulos. Nós temos nesse texto a descrição do momento em que João aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, e esse título é profundamente teológico porque ele aponta não somente para Jesus Cristo como Redentor, mas faz menção ao sacrifício do Cordeiro Pascual de Êxodo, onde o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado, não para a remissão de pecados, mas para proteção com relação à praga sobre os primogênitos. Essa declaração de João Batista como Jesus, o Cordeiro de Deus, ela nos remete ao sacrifício de Cristo como o Cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. Quando os discípulos de João ouvem João apontando para Jesus, eles imediatamente se tornam discípulos de Jesus. E nessa transição nós temos um reflexo do entendimento de que João não era o fim, mas era o caminho para a revelação completa de Deus. Se tem alguém que podia ser arrogante, prepotente, soberbo, se desvirtuar ou se desviar da sua missão e se autodeclarar o Messias, se autoproclamar aquele que era o enviado por Deus, esse alguém com certeza era João Batista, que tinha uma eloquência e tinha uma capacidade de atrair a atenção das pessoas, mas toda a atenção que ele atraía, todas as pessoas que ele convencia através da sua mensagem, ele sempre apontava essas pessoas, ou sempre direcionava essas pessoas para o próprio Jesus. O foco da mensagem de João Batista nunca foi ele mesmo,
O foco da mensagem de João Batista nunca foi o enriquecimento, nunca foi bênção, o foco da mensagem de João Batista nunca foi prosperidade, mas o foco da mensagem desse homem que veio preparar o caminho era sempre o Senhor Jesus Cristo. E com ele nós devemos aprender que o foco da nossa mensagem, o foco do nosso testemunho, o testemunho do cristão deve sempre apontar para Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos, todas as maneiras como nós agimos, todas as decisões que nós tomamos devem sempre apontar para Jesus. Nunca para nosso próprio mérito ou para nossa própria glória ou para nosso próprio crescimento, mas sempre apontando para a misericórdia, graça, bondade, justiça do próprio Senhor Jesus. João Batista não era o fim. João Batista não era o cumprimento da profecia, não era João Batista o Cordeiro de Deus, mas ele era aquele que apontava o caminho, aquele que apontava para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se encontra com André e com outro discípulo, no versículo 38, nós temos a palavra Rabi, que significa mestre, e isso indica um profundo respeito que aqueles homens tiveram por Jesus. Um profundo respeito que aqueles homens tiveram pela figura da qual João Batista deu testemunho. E aqui é uma outra lição muito importante para nós. As pessoas irão respeitar a Jesus dependendo da maneira como nós agimos com relação às coisas dele. Eu costumo dizer que as pessoas só vão dar para a igreja o valor que elas veem que nós damos. As pessoas só vão dar para a comunhão dos crentes o valor que elas veem que nós damos também a essa comunhão. As pessoas que se achegam à igreja, ou se aproximam de nós, as pessoas que estão sendo discipuladas, que estão sendo evangelizadas, vão dar para a oração o mesmo valor que nós damos, vão dar para a leitura da Bíblia o mesmo valor que nós damos. Os discípulos que seguiam o João Batista e passaram a seguir Jesus tinham por ele um profundo respeito, porque João Batista tinha também um profundo respeito por Jesus. Esse momento, esse diálogo, mostra que seguir a Jesus não é somente uma chamada a uma intelectualidade profunda. Quando ele é chamado de rabi ou de mestre, significa que ele é alguém que tem algo a ensinar. Mas quando Jesus responde a eles e os convida a se aproximar dele e ir até onde ele estava, nós vemos que esse relacionamento ele também é íntimo e pessoal. Jesus abre as portas do lugar onde ele estava hospedado para aqueles que queriam segui-lo. Jesus não se escondeu daqueles que queriam fazer parte do seu grupo de estudos ou fazer parte da sua escola de revolucionários ou da sua escola de proclamadores do Evangelho. Jesus não se escondeu, ele não se fazia de difícil, o acesso a Jesus era fácil, o acesso de Jesus era muito simples a ponto dele corrigir os seus discípulos quando estes impedem que as crianças se aproximassem dele, dizendo: deixem vir as minhas crianças. Outra lição importante para nós não podemos impedir que ninguém se aproxime de Jesus. Muitas vezes nossos conceitos, nossas certezas, nossa intelectualidade impede que as pessoas tenham um relacionamento íntimo e um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus tem uma disposição, ele está sempre disposto a compartilhar sua vida e propósito com todos aqueles que desejam segui-lo. O convite de Jesus não é um convite para uma visita pontual, ou um convite para um relacionamento esporádico, ou um convite para uma intelectualidade profunda. O convite que o Senhor Jesus faz de segui-lo é um convite de um relacionamento contínuo, não apenas uma visita pontual. Nós temos o chamado de Filipe e Natanael, no versículo 43, e essa conversa entre Filipe e Natanael traz à tona a relação de Jesus com figuras do Antigo Testamento. Porque Filipe apresenta Jesus como o de quem Moisés escreveu na lei. Nós temos uma referência em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar,
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, e eu o requererei dele. Isso se cumpre em Jesus, quando Pedro, em Atos 3:22, identifica Jesus Cristo como sendo esse profeta anunciado e predito por Moisés. Estevão, também em Atos, no capítulo 7, versículo 37, confirma essa profecia, referindo-se a Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo disse que falava as palavras do Pai, cumprindo a profecia de João, que é um texto que nós vamos analisar um pouco mais para frente, lá no capítulo 12, do versículo 49 e o versículo 50. Nós vemos alguns eventos e algumas instituições na lei de Moisés que apontam para Cristo. Em Êxodo 12, nós vemos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Declaração feita em João 1:29. Em Êxodo 17, Jesus tipifica e personaliza a rocha que foi ferida. E Paulo ensina em 1 Coríntios 10:4 que essa rocha simbolizava Jesus Cristo. O maná do céu de Êxodo 16:4 é identificado ou figura Jesus quando o próprio Jesus se identificou como o verdadeiro pão do céu em João capítulo 6. Nós veremos a seguir também. Nós vemos também Jesus sendo tipificado e sendo uma figura em Números 21:8, quando ele explica que assim como a serpente foi levantada no deserto, ele seria levantado para a salvação. Quando Natanael fala que Moisés escreveu sobre ele na lei, nós podemos entender que Jesus Cristo está representado e ele pode ser visto nesses 4 fatos ou nessas 4 instituições. Ele pode ser visto como o Cordeiro Pascual, a rocha ferida, o maná do céu e a serpente de bronze. Tudo isso aponta para a continuidade da aliança de Deus e da promessa de Deus com Israel, e tudo isso aponta para a fidelidade de Deus para conosco. No versículo 45, nós vemos a declaração de Jesus sobre Natanael, onde Jesus declara que Natanael é um israelita em quem não há engano. E isso é uma referência ao caráter reto e sincero de Natanael, contrastando com a hipocrisia dos outros judeus da época. Jesus conhece o coração e ele não leva em conta aquilo que nós mostramos para ele, aquilo que a gente aparenta. Muitos de nós observamos, analisamos e avaliamos a aparência das pessoas, mas Jesus contempla o coração, ele vê no mais íntimo, ele conhece as nossas intenções, as nossas vontades, ele sabe quando nós fazemos algo de maneira sincera ou quando ele fazemos algo de maneira hipócrita. A palavra hipócrita remete a alguém que demonstra aquilo que os outros querem ver. Jesus não está preocupado com aquilo que a gente está mostrando para ele. Jesus não está preocupado com as nossas com os nossos recordes ou com as nossas me fugiu a palavra agora. Jesus não está preocupado com aquilo que nós mostramos. Jesus está preocupado com o coração, com aquilo que nós somos. Ele está preocupado se no nosso coração há verdade, ele está preocupado se na nossa atitude há verdade, se na nossa mente há verdade. E esse é um momento, essa é uma das coisas que nós precisamos avaliar. Se aquilo que nós estamos fazendo tem sido feito de maneira sincera, se aquilo que nós estamos fazendo tem sido feito de maneira verdadeira, ou se a gente só quer mostrar para os outros que pode, ou que conhece, ou que sabe alguma coisa. Jesus se apresenta como sendo o caminho entre Deus e a humanidade, revelando assim a sua divindade. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele espera deles uma disposição maior do que a daqueles que não o seguem. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele espera que eles tenham atitudes que são contrastantes e conflitantes com as atitudes do mundo. Jesus Cristo chama os seus discípulos e a resposta a essa chamada é uma disposição de ouvir, ver e agir. Jesus não está nos chamando a uma ideologia, ele não está nos chamando a um modo de pensar. Jesus está nos chamando a um compromisso real com ele. Jesus está nos chamando a um compromisso real com uma pessoa, e essa pessoa é ele mesmo. Jesus Cristo abre os seus braços, abre o seu coração, abre a sua mente. Jesus Cristo se entrega por inteiro a você e a mim,
e Ele espera que essa entrega seja recíproca. Ele espera que você e eu nos entreguemos a Ele de maneira irrestrita, de maneira total. Quando Jesus convida os seus discípulos para virem e verem onde Ele está, isso nos remete a não apenas ouvir falar de Jesus, mas saber que é preciso e é fundamental nós experimentarmos a sua presença, estudar a sua palavra e viver de acordo com os seus ensinamentos. O modelo de discipulado aqui apresentado exige que a gente siga o exemplo de André e Filipe, levando outros a Cristo e lhes apresentando a verdade que encontramos nele. Nossa missão é fazer discípulos como o próprio Jesus fez, levando pessoas a Jesus, não trazendo pessoas a nós, não fazendo com que pessoas nos conheçam, nos vejam, ou nos busquem ou nos procurem. O Evangelho de João nos convida a viver uma vida de relacionamento íntimo com Cristo, reconhecer a sua autoridade e levar a sua mensagem ao mundo. Através da vivência do discipulado, a palavra de Deus se torna vida e transformação para todos aqueles que a recebem. Que você seja não somente um portador, mas que você seja principalmente um proclamador da verdade do Evangelho de Jesus. Que o seu relacionamento com Ele seja cada vez mais íntimo e que, ao se aproximar do Senhor Jesus, você possa refletir a luz dele ao mundo. Que Deus te abençoe.